Corinthians oficializa a venda do clube para um dono milionário. Miguel Angel Gilmarin. A potencial aquisição do Corinthians. O futuro do futebol brasileiro em jogo. A história do futebol mundial está repleta de momentos de transformação, em que clubes tradicionais, com grandes histórias e legado, são adquiridos por investidores poderosos e visionários. Um desses momentos pode estar prestes a acontecer com o clube paulista Corinthians, tradicional potência do futebol brasileiro, que pode ter como novo dono o empresário e dirigente espanhol Miguel Angel Gilmarin, atual CEO e principal responsável pelo Atlético de Madrid. A possibilidade de uma negociação desse porte tem gerado debates fervorosos entre torcedores, jornalistas, investidores e até mesmo autoridades no esporte. Para entender melhor essa possível transição, é necessário olhar para os contextos do Atlético de Madrid, a ambição de Gilmarin e as repercussões dessa mudança para o futebol brasileiro. A trajetória de Miguel Angel Gilmarin. Miguel Angel Gilmarin, empresário de grande visão e capacidade de negociação, ocupa uma posição central no Atlético de Madrid há várias décadas. Desde que assumiu a direção executiva do clube madrilenho, ele transformou o Atlético em uma potência europeia, conseguindo reverter anos de dificuldades financeiras e esportivas. Sob sua liderança, o clube conquistou títulos importantes, como a Liga Europa, a Supercopa da Europa e a La Liga, além de alcançar finais de Liga dos Campeões da UEFA. Gilmarin é visto como um dirigente que soube combinar sua experiência em gestão empresarial com uma compreensão profunda das necessidades esportivas de um clube de futebol de elite. Ele também tem sido um promotor incansável de modernização de infraestruturas e da busca por novos modelos de negócios no futebol. Seus esforços de internacionalização do Atlético de Madrid, com a construção do Wanda Metropolitano, são apenas um exemplo da sua visão de longo prazo. Ao longo dos anos, Gilmarin tem sido responsável por diversificar a fonte de receitas do Atlético, ampliando a marca, investindo em novos talentos e criando uma cultura de sucesso sustentável. Essas características fazem dele um dos nomes mais poderosos e respeitados no cenário esportivo global. A ideia de expandir os negócios. A aquisição do Corinthians por Miguel Angel Gilmarin, em 2025, poderia ser uma das jogadas mais ousadas e impactantes da história recente do futebol mundial. Para entender esse movimento, é preciso analisar a situação do clube paulista e como ele se encaixaria no portfólio de Gilmarin. O Corinthians é um dos clubes mais populares e ricos do Brasil, com uma base de torcedores imensa e apaixonada, além de um histórico invejável de títulos no futebol brasileiro e internacional. Fundado em 1910, o clube conquistou 7 títulos do Campeonato Brasileiro, 3 Copas do Brasil, uma Copa Libertadores da América e um Mundial de Clubes da FIFA, entre outros feitos. A Arena Corinthians, inaugurada para a Copa do Mundo de 2014, é uma das infraestruturas mais modernas do país. No entanto, nos últimos anos, o clube tem enfrentado dificuldades financeiras e de gestão. A crise política interna, a dificuldade para atrair patrocinadores de peso e o alto endividamento são questões que têm tirado o sono dos dirigentes corintianos. Além disso, a falta de títulos expressivos nos últimos tempos também gerou um certo desgaste com a torcida, que espera um retorno às glórias. Gilmarin, com seu vasto conhecimento de gestão de clubes de futebol, poderia enxergar no Corinthians uma oportunidade de revitalização. Ele poderia aplicar no clube paulista os mesmos princípios que utilizaram no Atlético de Madrid, focando na modernização, na gestão profissionalizada e na expansão da marca a nível global. A ideia seria transformar o Corinthians em um dos maiores clubes do mundo, tanto em termos esportivos quanto financeiro. O impacto no futebol brasileiro. Se Miguel Angel Gilmarin realmente comprar o Corinthians, o impacto para o futebol brasileiro seria imenso. O Brasil é conhecido mundialmente pela paixão pelo futebol, e o Corinthians, com sua torcida fanática e sua relevância histórica, tem um papel central nesse contexto. A aquisição de um dos maiores clubes do Brasil por um empresário de renome internacional pode atrair mais atenção para o Campeonato Brasileiro, transformando-o em um torneio ainda mais global e competitivo. A chegada de Gilmarin poderia significar uma revolução na gestão dos clubes brasileiros. Em vez de depender apenas dos altos contratos de televisão e patrocínios locais, o Corinthians poderia começar a atuar em uma esfera internacional, atraindo patrocinadores globais e promovendo o futebol brasileiro em mercados ainda pouco explorados, como o Oriente Médio, Ásia e Estados Unidos. A possibilidade de realizar pré-temporadas e amistosos de alto nível também poderia ajudar a posicionar o Corinthians como uma marca globalmente reconhecida. Além disso, Gilmarin tem experiência em montar equipes competitivas, e isso provavelmente teria reflexos diretos no time de futebol. Ele poderia trazer para o Corinthians uma metodologia de trabalho mais profissional, com maior investimento em infraestrutura e em categorias de base, seguindo o modelo adotado pelo Atlético de Madrid,
que investiu pesado em suas divisões de base e tornou-se um celeiro de novos talentos. O desenvolvimento de jovens jogadores e a integração com a equipe principal poderiam gerar um impacto significativo no futebol brasileiro. A chegada de um investidor estrangeiro no Corinthians também poderia acirrar a disputa pelo mercado de patrocínios e novos investimentos entre os principais clubes brasileiros, como Flamengo, Palmeiras, São Paulo e outros. Isso poderia elevar o nível competitivo do Campeonato Brasileiro e, por consequência, atrair mais atenção da mídia global. Reações e desafios. É claro que uma negociação dessa magnitude também traria desafios e controvérsias. Torcedores e dirigentes do Corinthians poderiam se sentir desconfortáveis com a ideia de um investidor estrangeiro assumindo o comando do clube, especialmente em um cenário onde a identidade de um clube brasileiro está profundamente ligada ao seu vínculo com a cultura local e com sua torcida. As reações poderiam ser intensas, e seria necessário um trabalho de comunicação cuidadoso para garantir a aceitação do público. Além disso, questões políticas e regulatórias poderiam surgir, como a necessidade de adaptar o modelo de governança do clube às exigências do futebol brasileiro, e as mudanças no estatuto social do Corinthians poderiam ser um ponto de conflito entre os acionistas e torcedores. Por outro lado, Gilmarin teria o desafio de navegar pelas complexas dinâmicas do futebol brasileiro, incluindo a pressão por resultados rápidos e a exigência de um forte vínculo com a torcida. No entanto, sua experiência em ambientes de alta pressão e em clubes de grande porte lhe dá uma vantagem estratégica para lidar com esses desafios. Conclusão: a compra do Corinthians por Miguel Ángel Gilmarin, em 2025, seria um marco histórico no futebol mundial. A combinação da experiência administrativa do espanhol com a força histórica e a base de torcedores do Corinthians poderia resultar em uma transformação radical no futebol brasileiro e na própria dinâmica do esporte. A expansão da marca, a profissionalização da gestão e o foco no desenvolvimento de jovens talentos seriam elementos-chave dessa possível revolução. Embora os desafios sejam consideráveis, a visão estratégica de Gilmarin poderia colocar o Corinthians em um novo patamar, não apenas no futebol brasileiro, mas também no cenário internacional. O futuro do futebol brasileiro poderia ser escrito com um novo capítulo, e a história do Corinthians poderia ganhar novos contornos em uma era de crescimento e globalização, sob a liderança de um dos empresários mais bem-sucedidos do futebol mundial.